Tiago Góes Ferreira foi até ao concelho de Carraseda de Anciães, no distrito de Bragança, tal como lhe tinha dito, onde durante a Segunda Guerra Mundial o exército alemão chegou mesmo a construir um aeródromo, tudo por causa do wolframio. Para além das minas, o Tiago Góes Ferreira também descobriu uma aldeia termal fenomenal. Segunda Guerra Mundial. Aliados e nazis travam uma guerra sangrenta, arrasam cidades e, embora neutro, no que toca ao wolframio, Portugal desempenhava um papel bem ativo nesta guerra. E são conhecidos os casos das minas da Panasqueira, de Aroca ou até da Borralha em Montalegre. Mas o que pouca gente sabe é que nos anos 40, Carraseda de Anciães, no distrito de Bragança, por causa das suas minas, também recebeu a visita dos alemães. E tudo mudou. Quando os alemães chegaram a Carraseda de Anciães, construíram logo os serviços e as estruturas de apoio para as minas e até mesmo um aeródromo. Sim, um aeródromo onde hoje fica este pinhal, que pertence ao campo de escoteiros Zeferino Bastos, um aeródromo fenomenal. As minas já eram exploradas no tempo dos romanos, que encontraram ouro por estas paragens. Mas de uma forma mais mecanizada e organizada, isso só aconteceu já em finais do século XIX, atingindo o seu pico de produção na década de 40. E claro, por causa da extração do wolframio e do investimento do exército alemão nestas minas. No entanto, o que mais marcou Carraseda de Anciães nesta época foi a súbita e inesperada riqueza de humildes agricultores que, como mineiros ou contrabandistas, muniram-se de um rendimento extra que jamais eram capazes de amealhar na agricultura. Era muito caro, aquilo bastava tirar aqui um bocadinho e logo o senhor dos anos o escudo. Ganhavam muito dinheiro. Acabou a guerra, alguns coitados batiam os dentes com a fome. Estamos na lavandaria ou lavaria e servia precisamente para lavar o minério, onde se fazia a separação. Tirar a pedra restante, as sobras, a escória. Exatamente. E ficar só com o wolframio. Correto. E era seco e depois seco é que sim, ia para a casa dos engenheiros ou dos alemães e aí sim depois pesavam e era feita a venda. Eu fiquei, já nem queria sair dali daquela casa porque era tão bonita. Tinha casa de banho, nunca tinha visto. Naquela altura não havia casas de banho. Havia umas casas de banho feitas de madeira, lá fora no quintal e pronto, e mais nada. A minha mãe era aqui, transportava a água de uma presa que os meus avós tinham ali logo ali perto das minas. Só a vida dela para os alemães verem. Os alemães ficavam mesmo cá, viviam mesmo cá. Vinham às temporadas. Aliás, havia um aeródromo, atualmente já não existe. Mesmo verdade, construíram mesmo um aeródromo. Segundo os relatos que eu tive, não é? Existia mesmo um aeródromo e eles também chegavam de avioneta aqui às minas. Eu cheguei a ver, mas vi única e simplesmente um tubo. Onde guardavam os aviões, a garagem? Não sei. Eu só, nessa altura, só vi isso. Inclusive, um tenente aviador, Melo Rodrigues, caiu o avião e ele faleceu. Aqui. Chegou a ver algum vestígio do aeródromo? Ainda chegou? Não, só vi lá de onde punham o balão. Para ver Tinha o um tubo vento. para ver o vento. Isto era uma comunidade enorme, depois tinha as casas dos operários em vários pontos. Depois... Era um enorme movimento. Era um enorme movimento, sim. Tinha a casa do guarda, por exemplo, que isto tinha que ser... Ou seja, como o minério tinha muito valor, também tinha que ser tudo bem guardado, escrutinar os trabalhadores, revistá-los, a ver se não Ganhavam levavam muito nada. dinheiro com o contrabando também, verdade, que é normal, acontecia, verdade, aproveitavam. Sim. Tinha um irmão e ele diz: Fernanda, eu sei onde há muito minério e vou tirar minério que vai dar para a minha viagem para o Brasil. Ele conseguiu vender o minério para a viagem e ainda sobrou dinheiro. Aquilo era muito caro. Bastava tirar aqui um bocadinho e logo o senhor dos anos o escudo. Arranjavam minério por fora para vender, que era caro, e depois comiam cabrito com bolachas. Naquele tempo. Que havia alguns que limpavam o rabo às notas de 20 escuros. Ouvi falar muita vez.
Tito, já estamos na outra mina, Fonte da Figueira, noutra aldeia também, Pinhal do Douro, e aqui podemos encontrar vários vestígios. Temos este balde, por exemplo, que aqui temos um poço e com uma barra de metal ali em cima, onde eles punham uma corda Para e puxar. puxavam um minério. Temos aqui também uma broca encravada. Esta mina não era dos alemães, mas o principal cliente eram os alemães. Exatamente, eram minas mais pequenas, como é o caso desta, mas depois vendiam intermediários. Esses intermediários normalmente era para os alemães, exatamente. Depois, quando é que a atividade mineira começou a decair? Foi e da década de 60, depois começou a, portanto, digamos assim, a decair, até que depois se extinguiu, sim. Mas, ainda antes do wolfrâmio ser extraído destas terras, as termas também deram muita fama a Carrazeda de Anciães. As termas de São Lourenço. Através da nascente surgiu ali a aldeia e da aldeia também se criaram negócios como tabernas, até talho inclusivamente, como pensões para as pessoas lá ficarem, para usufruírem. É interessante como estas terras realmente foram muito ricas em minério, seja minério wolfrâmio, seja água mineral termal. Há cerca de 300 anos, Carrazeda de Anciães ganhou grande notoriedade por causa das suas águas termais terapêuticas e que, numa primeira instância, levou à construção de um tanque primitivo no local da primeira nascente. Mais tarde, o terrível terremoto de 1755 provocou uma nova descoberta. Uma segunda nascente junto ao rio Tua que despertou o interesse de algumas famílias abastadas que começaram a construir casas de veraneio para os tratamentos termais junto a esta segunda nascente e deram origem a uma nova povoação em plena freguesia de Pombal, concelho de Carrazeda de Anciães, a aldeia termal de São Lourenço. E durante décadas, até aos anos 60, as Caldas de São Lourenço tiveram uma enorme afluência durante a época termal, de junho a setembro. A povoação foi crescendo e os bailes de São Lourenço ganharam fama. Muitas pessoas têm curado, seja pobre ou seja rico, ao fim se divertiu indo para o bailarico. Bailaricos que animaram e muito a aldeia termal de São Lourenço. Mas na década de 70 tudo mudou. As pessoas passaram a optar pela praia, pelos banhos de sol, o termalismo perdeu importância e a aldeia de São Lourenço foi perdendo também as suas pessoas, os seus aquistas. E desde há cerca de 30 anos que esta aldeia está praticamente abandonada. Só mora cá uma pessoa, curiosamente um artista, Jorge Baldwin. Mas será que as termas agora vão regressar? Tito, estamos a falar de águas com propriedades terapêuticas, águas milagrosas para a população, mesmo verdade. milagrosas. E eram boas para quê? Ora bem, foram feitos 2 estudos médico-hidrológicos aqui em São Lourenço, estas águas, e são consideradas boas para o tratamento das vias respiratórias e também musculoesqueléticas e reumáticas. Eu disse milagrosas e não foi por acaso, porque estas águas também estavam associadas a rituais religiosos com uma profunda fé. Exatamente. Porquê? Porque esta nascente foi, digamos assim, adaptada a um balneário que foi mandado construir por um padre. E daí a parte também religiosa. São Lourenço, no dia de São Lourenço, que é 10 de agosto, fazia-se romarias aqui, as pessoas tomavam o seu banhinho para a parte das doenças e também umas rezas. Portanto, a religião com as doenças sempre teve essa componente do acreditar da cura relativamente às águas. O padre chegou, construiu o balneário, termal, o primeiro, exatamente. Foram construídas pensões, por exemplo, estamos a ver aqui estas casas aqui. Tínhamos uma piadeira, portanto foi construído, tínhamos a linha do Tua e depois para se divertirem tinham outras coisas. Tínhamos lá em cima um salão onde faziam as festas. Os tais bailaricos, os bailaricos. Exatamente. Começaram a surgir também as tabernas. Esta era a sua taberna, não era? Foi. Olha, vinha cá um padeiro, peixeiro, de fruta. Ou seja, isto era uma grande aldeia. Eu digo sinceramente, houve pessoas que chegavam aqui e não tinham onde pernoitar, chegaram a dormir na rua. À espera que viessem que se ocupasse um quarto. Estamos
estamos a falar de um balneário que está praticamente intacto desde o século XVIII, portanto mais de 250 anos, e a água está sempre a correr. A água está sempre a correr. Há mais de 250 anos que a água não para de correr. Não, desde que há memória e que está nos estudos históricos, não, nunca para de correr. Posso lhe garantir que no verão, mesmo assim, há aqui pessoas que vêm para aqui mesmo para estas casas degradadas por causa dos tratamentos, porque dá resultado. Jorge, parabéns, é um artista. Esta escultura é de sua autoria, é uma homenagem a São Lourenço. E o Jorge já está cá há quantos anos? 25. Nasceu aonde? Perú, en Trujillo. Parece que existe aqui algo quase Sim. transcendental, sagrado. Aquelas termas fazem milagres. Exactamente. Yo nunca vi tantos milagros como aquí, sí. Es una cosa increíble. Já viu pessoas realmente saírem de lá curadas? Ah, sí. Mucha gente. O Jorge também toma banho nas termas. Todos los días. Todos os dias. A las 4 de la mañana estoy en el agua. Depois de várias tentativas de recuperação da sua atividade e prestígio, em 2011 foi construído um balneário termal provisório. Mas é claro, numa escala reduzida, até porque era provisório. Mas foi só o primeiro passo para o que está a renascer em São Lourenço. Senhor Presidente, costuma dizer-se que mais vale tarde que nunca. As obras já arrancaram, o projeto vai mesmo avançar. Sim, sem dúvida. Na questão da conclusão da obra, não tenho dúvidas de que acontecerá. Dentro de um ano e meio, teremos com certeza a possibilidade de usufruir desse balneário e das potencialidades das águas de São Lourenço. E até recuperar, por exemplo, existe um balneário que é quase um balneário museu, balneário termal antigo. Claro, um passo de cada vez, mas acredita que a médio prazo será possível também esse património ser reabilitado? Julgo que será possível desenvolver um projeto em que seja um centro interpretativo da água termal, enquadrando na história de São Lourenço. Ainda é da minha lembrança ver todas as casas cheias no meu tempo de criança. Andei no colo de muita gente. Vejam bem que alegria. Vou sair daqui para fora, pois já cá não ter companhia. Pô. Mas esta companhia que o Sr. João recorda com tanta saudade pode agora mesmo regressar e devolver o legado mineral ao Concelho de Carrazeda de Anciães, um concelho que entre minas e termas quer preservar e valorizar o seu passado fenomenal.